mas ele não é ativo, ele vai perdendo o convívio social. Para de ir no supermercado, para de ir na igreja, para de conversar com os vizinhos, daqui a pouco os vizinhos nem sabem mais se ele está na casa, se não está. Dentro da casa sozinho, esquece de tomar remédio, doutor Pupim, deixa o gás ligado, esquece de se alimentar, começa a ficar fraco, entra num sistema que quase que se definha realmente, perde a motivação da vida, e essa pessoa é levada à depressão, é uma pessoa que naturalmente se encontra doente por conta desse risco. Ou quando a família às vezes tem condição financeira, e aí sim tem esses maus tratos que nós vimos agora, porque acaba trazendo alguém para cuidar, né, o chamado cuidador do idoso, que é uma exceção que nós vimos, claro que tem exceção de babás que cuidam de crianças e agridem essas crianças, como tem também dos idosos. Mas, pensando então na pessoa mais vulnerável entre os idosos, nós quisemos atender a essas pessoas especificamente que passam o dia sozinhas. Ela não é mais ativa, ela perdeu o convívio social. E para essa pessoa, nós criamos o Centro do Idoso. Essa é a pessoa, esse é o público-alvo que nós queremos ter. E aonde que fica o Centro de Atenção ao Idoso? Então, o Centro de Atenção ao Idoso é um espaço na Vila Dominguinho. E por que a Vila Dominguinho? Tudo isso foi muito bem pensado, planejado. Primeiro que naquela região que nós temos, Dominguinho, Barra Funda, Chave, é uma região que tem a maior concentração de idosos em Votorantim, que é uma população mais antiga, inclusive. Hoje, prefeito, o número de habitantes de Votorantim nós temos 108 mil habitantes. Mais ou menos o percentual de idosos no município? Nós deveremos ter aproximadamente, considerando acima de 60 anos, nós temos quase 10% da população. Agora, esse público restrito que eu digo para você, é um público hoje levantado pela Secretaria da Saúde, nós estamos falando em algo em torno de 150 pessoas que estão efetivamente nessa situação de vulnerabilidade limite, né? É claro que essa situação muitas vezes é disfarçada, você não percebe. Pode ser que agora isso se aflore, né? Sem dúvida. E as pessoas passem a perceber. Hoje, quando eu falei que eu tive um dia muito feliz, depois a gente retoma o espaço físico, porque uma senhora que apareceu lá voluntariamente, ela logo no início, quando eu cheguei um pouco antes, ela fez questão de se apresentar a mim, ela não me conhecia pessoalmente. Ela falou, olha, será que tem um lugarzinho para mim? Eu falei, mas por quê? Ela falou, olha, é o meu sonho porque eu passo o dia sozinha. Eu não tenho com quem ficar mais. Mas só falou assim, rapidamente. Eu falei, não, tem o processo de inscrição, a gente encaminhou para os profissionais. Depois, e não foi só ela que veio, nós tivemos hoje mais de 250 pessoas na inauguração. Eu digo para você que tinha entre 20 e 30 pessoas da terceira idade. E isso porque não começou ainda, começa a funcionar amanhã. Exatamente. E depois teve um momento de homenagem à deputada Rita Passos, que foi a deputada que articulou esse centro eu acho idoso que para nós. Exatamente, prefeito, é importante aqui declinar os nomes, ou seja, então, a ex-secretária e hoje deputada Rita Passos... Que trouxe, eu conto o histórico já disso para a gente, como é que surgiu. E quando a gente fala da deputada Rita Passos aí, parece-me que temos uma diretora, que é a Solange, que vai estar lá. Exatamente. Esposa do Mané Sucata. Solange colou. Mané da Sucata aqui, ó, um abraço a você, Mané, Solange, viu? Olha, parabéns, hein? Tenho certeza que esse trabalho vai ir... com a direção da Solange, vai dar grandes frutos. E essa senhora, depois, tinha que entregar um mimo, né, para uma orquídea para a deputada, e tinha todas aquelas senhoras sentadas, e aí o cerimonial chegou justamente nela, né? Olha, a senhora não entrega para a deputada e tal. Ela, ao entregar, falou, eu quero falar. Puxa vida. Rapaz, o que ela falou, aquilo emocionou tanto, todo mundo, encerrou com chave de ouro. Ela disse... justamente, e aí, ela quebrou o todas protocolo. As letras, é uma pessoa muito conhecida do bairro da Chave, não vou declinar o nome, mas ela dizendo que permanece o dia todo sozinha, que não tinha mais vontade de viver, que não tinha com quem conversar. Puxa, e ela dizendo assim, eu lutei na emancipação de Votorantim, eu sou prima de fulano de tal, tenho uma família assim, 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 ela foi dizendo, por isso que eu não quero identificar, e hoje eu estou sozinha, não tenho mais vontade de viver. E quando eu soube desse lugar, é a minha esperança de estar com as minhas amigas aqui, de conversar, de ter espaço, de alguém cuidar de mim. Não que
a minha filha não cuide, mas ela não tem condição de permanecer comigo. Aquilo tocou muito fundo em todos nós, viu? São pessoas, então, que são excluídas da sociedade. Elas perderam o convívio social, realmente. E elas, nesse local, por isso que o nome do projeto é um projeto chamado Quero Vida. Que as pessoas querem voltar a viver, elas querem ter oportunidade, elas querem se reanimar, elas têm... No linguajar, eu digo sempre, elas têm muita lenha para queimar ainda, muita coisa para ensinar, muita coisa para fazer. 3247-1010. Carlos Augusto Pivetta, ele, prefeito de Votorantim, ó, um pouquinho só, trouxe, aqui é nossa Votorantim, tenho certeza que o prefeito, meu amigo também, Vitor Lipe, está lá, ó, pensando, puxa, Votorantim saiu na frente, prefeito Vitor Lipe. Para Carlos Pivetta não é fácil não, trouxe aqui o centro de convivência, isso que é importante, inclusive para as pessoas, que, ou seja, que elas parece que tem que ter condições, tem que ter uma boa saúde, né, prefeito? Sem dúvida, nós não é um espaço para cuidar dos médicos, nós teremos médicos, mas quando eu digo cuidar do médico, é aquele cuidado da pessoa estar em cama, por exemplo, nós não temos uma estrutura de atendimento hospitalar, não é um espaço hospitalar, a pessoa tem que ter, quando eu digo boa saúde, ou seja, ela tem que ter condição física de participar das atividades, ela tem que ter condição física de recreação, de lucidez, para poder participar das atividades, senão o projeto, porque o objetivo do projeto é reintegrar, fazer com que essa pessoa depois, ela ganhe tanta vitalidade, que ela vá participar de um grupo de terceira idade, que ela volte a conviver na sociedade, né? Então, ela tem alguns critérios para essa participação. E diga uma coisa, prefeito, nesse centro de convivência, não, se podemos chamar de... que realmente é um centro onde as pessoas estão entre si ali se convivendo. Agora, que tipo de profissionais ali nós encontrando? Deve ser uma equipe multidisciplinar. Multidisciplinar, nós teremos o médico geriatra, nós teremos ali presente o auxiliar de enfermagem, permanentemente, vai fazer parte do espaço, para poder, inclusive, um técnico de enfermagem, administrar os remédios, se tiver alguma injeção, algum medicamento durante o dia que aquele idoso tome, nós faremos essa situação. Teremos terapeuta ocupacional, teremos psicólogo, teremos profissionais de educação física. Para você ter uma ideia, quando nós estamos falando do local, por que ali? Porque a gente agrega uma praça fantástica, que é a Praça José Hermílio de Moraes, que tem naquele local, que tem quadra, não que os idosos vão brincar na quadra, mas tem todo um espaço de recreação, era para estar pronto hoje, mas o fornecedor não cumpriu, que nós compramos também uma academia de ginástica para a terceira idade. Essa academia será instalada na Praça José Hermílio de Moraes, onde tanto o Centro de Atenção ao Idoso pode utilizar, como também a comunidade do bairro na terceira idade. Então, é uma academia cujos aparelhos, todos eles, são específicos para a terceira idade. São tipos de ginásticas focadas na pessoa com mais de 60 anos. Que maravilha, prefeito. Você sabe que eu estou querendo, né, cada dia que passa, a gente vai ficando um pouquinho mais maduro. Mas, olha, quando chegar aos 60, ter um centro de convivência desse começo. Mas eu quero saber, o prefeito falou no tocante que essas pessoas estão não bem numa vida ativa. O prefeito pensou em algum veículo, porque elas não dispõem de um veículo. Pela manhã. Elas não dispõem de um veículo para ir até o centro de convivência. Como o prefeito pensou tudo nisso isso, ou não? Nós vamos ter um veículo, passa pela manhã, pega, mas então um veículo do centro de convivência. Isso, já tem lá uma perua Kombi, ela busca essas pessoas, ou tem uma perua Kombi e uma van, são dois veículos que vão fazer esse serviço. Elas buscam a pessoa, levam até lá, elas terão toda a alimentação, café da manhã, almoço, café da tarde, vão fazer bolo, porque isso também é uma atividade, enfim. Chega no final da tarde, elas são levadas à sua residência. Guardadas as proporções, não é a palavra adequada, nem socialmente falando, mas para as pessoas entenderem, é como se fosse uma creche do idoso. A pessoa vem de manhã, participa de todas as atividades e à noite, à tardezinha, volta para sua casa, volta para o seu lar. Porque qual é o futuro dessa pessoa? Quando o filho, ele percebe que não está mais dando conta de cuidar da mãe, ou quando um sobrinho, enfim, um familiar que está junto, do pai, o que ele acaba fazendo? Ele acaba levando a um asilo.
Porque não tem com quem permanecer, doutor Pupim. Veja, a pessoa tem que. Ela cuida da vida, ela trabalha o dia todo, às vezes está fazendo uma faculdade, ela mal vê a mãe, mal vê o pai. E quando ele percebe, aquele pai, aquela mãe já está doente. E aí acaba levando a um asilo. No começo, vai buscando, vai permanecendo, vai visitando. Depois essas visitas vão ficando raras e aquela pessoa fica abandonada no asilo. O centro de convivência vai evitar que isso aconteça. Vai ajudar também a família do idoso. Porque eu posso ir para o meu trabalho sossegadamente, que eu sei que o meu papai, que a minha mamãe, que o meu vovô está bem cuidado. E ao chegar em casa à noite, eu vou ter alguma oportunidade de convívio com ele. Ele vai ter o seu porto seguro, é a casinha dele. Um dos maiores problemas do idoso é perder essa referência. E ele é muito bem cuidado no asilo, mas perdeu a referência de lar. Então a referência de lar dele continua existindo. Eu acho que o que também é muito importante, prefeito Pivetta, é ter profissionais especializados no atendimento do idoso. Exatamente, e que façam com amor. Nós vimos aquelas imagens há pouco. Tinha lá um auxiliar, sei lá, um enfermeiro, nós vimos agora ali. Diz que é auxiliar, né, de enfermagem. E agredindo um ser humano. Isso é inconcebível. O que nós temos que fazer sempre é fazer com amor, fazer com cuidado. Essas pessoas são especiais. Essas pessoas, eu gostaria, doutor Pupim, que o senhor visite o espaço. Nós temos, olha o cuidado que nós tivemos para fazer. Não é uma construção qualquer. Porta antipânico, o senhor sabe o que significa isso, quer dizer, empurrou, ela abre. Os banheiros todos dotados com barra de ferro, com barra de ferro em aço inoxidável, para não enferrujar, para não derrubar. Rampas, torneiras sensitivas para ele não ter dificuldade de abrir ou fechar a torneira. É coisa de primeiro mundo, prefeito. Tudo pensado, realmente, banheiro para deficiente físico, masculino e feminino, quartinho masculino, quartinho feminino, setor masculino, setor feminino. Quer dizer, aquele que consegue fazer alguma atividade, mas depois cansa, precisa tirar o cochilinho, está lá o quarto masculino, está lá o quarto feminino, aquelas cadeiras, chamada cadeira papai. Poxa vida. Todo mundo hoje sentada nela, mas realmente é uma delícia você estar lá. É um espaço também para que ele descanse. Ele precisa, o físico do idoso, não é mais aquele físico que suporta uma pressão diária. Então ele vai ter um espaço com televisão, com quiosque para jogos. É um espaço fantástico. Depois nós teremos os passeios. Quer dizer, eu estou colocando muita fé em que esse trabalho é um trabalho inicial, é um trabalho que nós queremos aprender, porque, como eu falei, não há política pública para idoso. Esse trabalho, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, nós somos buscar em Tu. Aí começa a história da deputada Rita Passos. Sem dúvida. E Tu já implantou esse projeto há alguns anos atrás. Eu ouvia falar, eu tinha uma preocupação com o idoso muito grande, eu queria um projeto que encaixasse, esse projeto se encaixava perfeitamente. Depois, a deputada Rita Passos se transformou, na época ela não era deputada, ela se transformou em secretária de Ação Social do Governo do Estado. Aí a importância do Mané da Sucata, da Solange, que tinha uma relação pessoal com a então secretária. Marcamos uma audiência, fomos buscar, a secretária ficou super feliz, porque era a menina dos olhos dela. Que bacana, hein? Conseguiu R$300 mil para nós, para que a gente pudesse implantar em Votorantim esse projeto. O município colocou mais 106 mil, um projeto que ficou em 406 mil, toda a área construtiva, toda essa parte, está em pé. E claro que a manutenção toda por conta do município, com funcionários, com alimentação, com transporte. Mas eu digo para você que cada centavo colocado lá já valeu a pena pelas palavras que nós ouvimos hoje dessa senhora e de uma outra mulher que me diz assim, olha, eu sempre tive preocupação do que poderia acontecer comigo se minha filha se eu tiver algum problema. E agora eu tenho um porto seguro. Eu sei que eu não ficarei mais desamparado. Eu terei um espaço que eu possa ficar. Até que, enfim, alguém está cuidando de nós, olhou para nós idosos. Aquilo me comoveu demais ouvir essas palavras, no jeito que essa pessoa também nos disse. Então, eu não imaginava todo esse alcance, o quanto o idoso se sente desamparado na sua casa, o receio que ele tem do futuro. Ou seja, eu não tenho o que fazer, não tenho onde ir, e eu não consigo ter uma vida ativa como tem essas pessoas fantásticas que participam do SESI, que participam do Grupo Viver,
são pessoas, claro, que já estão ativas, né? Então eu acho que